Saudações em Cristo, eu sou o pastor Adriano Menezes e passando para deixar uma palavra com você. A reflexão dessa semana se encontra em Gênesis capítulo 22. Envolve um personagem muito conhecido. Eu estou falando de Abraão. Sabe como diz o texto? Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Ele disse, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. É baseado nessa expressão, eis-me aqui, que eu quero conversar com você. Primeiro, observe que Deus fala. E quando ele fala, ele dirige-se a um homem. Seu nome é Abraão. O chama pelo nome e diz, Abraão. Isso mostra para mim duas coisas. Número um, que Deus conhece você. Sabe quem você é. Te conhece pelo nome. Se as estrelas do céu, ele as conhece pelo nome e as chama, então ele também te conhece. A segunda coisa é que esse chamado é específico para alguém. Ele não pode chamar Abraão e o João responder. Ele não pode chamar o Adriano e o Francisco responder. O chamado é individual. E ele está chamando o Abraão. Qual é a resposta? Eis-me aqui. Aqui está algo que eu quero pensar com você. Abraão está feliz. Ele está vivendo um milagre. Deus fez cumprir uma promessa que há 25 anos ele esperava. Ele agora é pai. Na sua idade avançada, ele tem um filhinho. Seu filho está próximo dos 13, 15 anos. Mas Deus agora resolve confrontar Abraão no maior momento da sua alegria. E Abraão, sem saber o que está para acontecer, responde de imediato, eis-me aqui. A expressão eis-me aqui diz, diga Senhor, eu estou disponível para lhe ouvir, eu estou pronto para ouvir a sua voz. E quando Deus fala isso, Abraão está num momento muito alegre. Você, que está hoje tão feliz, celebrando suas vitórias, celebrando suas conquistas, você está pronto para ouvir Deus? E se Deus o chamar em meio à sua alegria, qual é a sua resposta? Abraão disse, eis-me aqui. Mas o texto continua. Abraão agora pega seu filho, sabendo que deve subir ao monte para sacrificar. Caminha por 3 dias, e eu imagino um turbilhão de pensamentos. Chega ao pé do monte, deixa os criados e sobe com seu filho. O seu filho carrega lenha nas costas e diz no versículo 7, Pai, Abraão. E de novo Abraão responde, eis-me aqui. O eis-me aqui do versículo 1 vem recheado de muita alegria, vem recheado de muita euforia. Ele está feliz. Mas o eis-me aqui do versículo 7 vem recheado de um peso, vem recheado de uma tristeza no coração. Mas mesmo triste, ele continua dizendo, eis-me aqui. É muito fácil atender um chamado de Deus quando nós estamos bem, quando nós estamos felizes e as coisas estão dando tudo certo. E quando as coisas estão sendo de confronto. E quando as coisas são dores e agruras. Ele está levando seu filho para a morte. Ele sabe que Deus o pediu para prová-lo. E ele não acreditava que Deus iria livrá-lo da morte. Atos vai dizer que ele acreditava que das cinzas Deus poderia ressuscitá-lo. Então ele sabe que terá que fazer o sacrifício. E mesmo com o coração doído, ele responde, eis-me aqui. Isaac, percebendo que o sacrifício era ele mesmo, então deita-se sobre a pedra e o seu pai levanta o cutelo, uma espécie de punhal, para sacrificar o seu filho. No versículo 11, mais claro está. Ele chama 2 vezes, Abraão, Abraão, e ele responde, eis-me aqui. Veja que o primeiro eis-me aqui é movido de alegria. O segundo eis-me aqui é num momento de muita aflição. Mas mesmo assim, Abraão permanece firme. E agora, o selar dessa história encerra do mesmo jeito que começou, com Deus, Abraão e sua disponibilidade. Eu quero me dirigir a você. Deus tem chamado você, mas você está pronto para segui-lo? Você está disponível para ouvir sua voz? Um dia, uma jovem virgem ouviu a palavra de um anjo, serás mãe do Salvador. E contra todas as expectativas e correndo todos os riscos, ela disse, eis-me aqui. Um dia, um jovem distante de sua mãe, morando na casa do sacerdote, ouviu a voz. Ele nem conhecia direito, mas ao ouvir a voz do Senhor, pela 3ª vez, ele disse, eis-me aqui, fala que teu servo ouve. Isaías, depois de experimentar a glória celestial, de ver os umbrais do templo tremer, Deus pergunta, quem irá em meu lugar? Quem enviarei? E ele,
envolvido por esse sentimento, responde: eis-me aqui. Mas o eis-me aqui mais fascinante para mim é o de Paulo. Ele encerra o seu ministério dizendo: combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Mas ele diz: ainda estou sendo oferecido por libação. Ele está dizendo que mesmo tendo dado tudo de sua vida, ainda dará mais um pouquinho, ainda oferecerá mais um pouquinho, porque a oferta de libação é a última oferta a ser oferecida. E ele está dizendo: nas minhas últimas forças, eu ainda estou disponível. Eu quero que você guarde essa palavra hoje. Deus te conhece, te viu quando você estava no ventre da tua mãe, te chamou, e você só tem uma resposta a dizer: eis-me aqui, ou fugir disso. Mas se ele te chama pelo nome, é porque ele te conhece. Então vem. Eu quero deixar uma palavra para você. Deus te conhece, conhece você pelo nome, e ele tem um propósito para você. E você só tem duas alternativas: abraçar ou rejeitar. Quando Deus chamou a Pedro, uma palavra é dirigida: vá, anuncie o evangelho a todas as nações. Pedro está na casa de Simão e Jope, quando ele recebe um convite a ir a Cornélio. E Deus disse: não considere imundo que o purifiquei. Era um chamado para o mundo gentil. Mas depois de ver tudo que ele viu, o Espírito Santo descer, os gentios receberem a graça, Pedro se viu pressionado pelos fariseus que se converteram ao cristianismo. E pressionado, ele abre mão do que Deus tem. É como se ele estivesse dizendo: eu não estou disponível para enfrentar essas pressões, para enfrentar tudo isso. No capítulo 15, ele mesmo vai dizer: vocês sabem que Deus me chamou para pregar aos gentios. Mas, ao ler a Bíblia, você vai perceber que quem se tornou apóstolo dos gentios não foi Pedro, foi Paulo. E sabe por quê? Porque na hora da dor, ele não estava disponível. Na hora da pressão, ele não conseguiu dizer: eis-me aqui. Eu quero convidar você a estar pronto na alegria, na pressão, na dificuldade, na dor, em qualquer momento. Seja essa a tua fala: Deus, com poucas forças, mas eu estou disponível. Deus, sem entender onde isso vai dar, eu estou disponível. Deus, sem entender como as coisas acontecerão, eis-me aqui. Eu sou o pastor Adriano Menezes e eu também estou lutando dia a dia para que essa seja a minha fala: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Que Deus nos ajude. Guarde essa palavra no seu coração. Não se esqueça de inscrever-se no nosso canal. Compartilhe essa palavra com tantos outros que Deus chamou. Que o Senhor abençoe sua vida. Um forte abraço do seu irmão e amigo, pastor Adriano Menezes.